Todos. Mais uma vez eu quero vos deixar uma reflexão da parte de Deus. E o assunto que eu quero vos falar hoje é a respeito da apostasia, ou seja, o perigo do abandono à fé. Muitos têm se abandonado a fé hoje em dia. Muitos têm se afastado da verdade do Evangelho e buscado refúgio em religiões errôneas, em pastores enganadores. E eu quero, à luz da Bíblia, vos trazer um texto que está aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 4, que diz assim a palavra do Senhor: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celeste e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, recaíram e sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e expõem ao vertúpero. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos aqui um texto que, para ser bem sincero com vocês, talvez seja o texto mais difícil de interpretação do Novo Testamento. Eu preciso reconhecer que esse texto já foi debatido por vários teólogos evangélicos e até hoje não se chegou a um conceito a respeito dessa passagem, porque eles estudaram o texto e até hoje não entenderam o verdadeiro significado dessa passagem. Eu quero vos dizer que a carta aos Hebreus, ela tem a grande finalidade para os cristãos daquela época, quando ela foi escrita, há mais ou menos 2000 anos atrás, quando o escritor aos Hebreus começou a introduzir a sua carta. Havia uma preocupação muito grande, porque essa carta foi direcionada aos judeus que se converteram ao cristianismo. Mas devido à perseguição daquela época, devido às grandes afrontas do Império Romano, muitos cristãos estavam abandonando a fé e voltando para o judaísmo. E o apóstolo tinha a preocupação de ali exaltar a verdade do Evangelho, porque o abandono e a falta de fé estava acabando com o cristianismo naquela época, e muitos cristãos estavam abandonando a fé. Mas o que eu posso trazer para os nossos dias atuais a respeito dessa passagem bíblica? O que eu posso dizer para vocês, qual é a finalidade real que a carta aos Hebreus nos traz, que nos fala hoje? Porque eu creio que aqueles que aceitaram Jesus e que provaram a boa palavra de Deus, que foram batizados no Espírito Santo, que participam do corpo de Cristo, que são selados pelo Espírito Santo, que provaram todas as dádivas e a bem-aventurança da igreja, eu creio que seja impossível que essas pessoas abandonem a fé. Se existir uma convenção real, se existir uma dedicação a Deus, se aquela convenção for uma convenção sincera, eu creio que de maneira nenhuma essa pessoa vai abandonar a fé. Mas nós também sabemos que muitos entram no Evangelho sendo guiados por emoções, e muitas das vezes eles estão dentro da igreja, mas não estão dentro do Evangelho. Muitas vezes eles entram no Evangelho, mas o Evangelho não entra dentro deles. É quando acontece essa apostasia, esse abandono da fé. A gente chega até a estranhar, muitas das vezes, vendo pessoas que se converteram,
estavam indo bem no cristianismo, bem na igreja. Deus começou a abençoá-lo. Deus deu tudo, fez tudo por ele. E de repente aquela pessoa do nada abandona a fé. Porque na verdade essa pessoa nunca se converteu de verdade. Ele fazia parte da igreja visível. Mas da igreja invisível ele nunca fez parte. Porque ele nunca, na verdade, aceitou Jesus. O texto aos Hebreus, no capítulo 6, do versículo 4 até o 8, fala sobre o perigo da apostasia. É bem verdade que a apostasia teológica está aí. Nós vemos o engano religioso. Isso também é um dos motivos que tem afrontado a igreja do Senhor, que tem desanimado, porque está escrito na palavra de Deus: o aumentar a iniquidade, o amor de muito esfriará. É o que tem acontecido hoje em dia. Nós vemos essa distorção dentro do próprio Evangelho. Nós vemos o abandono da verdadeira fé. Porque o abandono da fé, que é chamado de apostasia teológica, é o que está mais afligindo a igreja nos nossos dias. Nós vemos aí uma igreja despreparada, uma geração fraca, que não busca Deus, que não se dedica à palavra de Deus, ao ensino da palavra de Deus, que não oram, que não consagra a sua vida, mas uma igreja que busca seus próprios interesses. A igreja do século XXI é a igreja mais despreparada, porque se nós voltarmos um pouco à história e ver a história da igreja primitiva, dos primeiros cristãos que davam a sua vida o amor do Evangelho, você ia ver como é diferente para os dias atuais. Deus exigia daquelas pessoas as suas vidas. Muitos eram perseguidos, muitos eram mortos pela perseguição romana, pelo Império Romano. Muitos eram entregues nos coliseus romanos para ser devorados por leões, mas nem assim eles abandonavam a fé, nem assim eles negavam o santo nome do Senhor Jesus. Pelo contrário, eles morriam porque tinham a verdadeira esperança, a verdadeira confiança em Deus. Hoje em dia nós vemos uma geração despreparada por qualquer coisa, desanima por qualquer coisa, quer abandonar a fé e por qualquer coisa diz que não é mais crente. Eu creio que quando o escritor aos Hebreus falou aqui que era impossível que aqueles que recaíram e abandonassem a fé de maneira seriam iluminados novamente para a salvação. Ele está falando daquelas pessoas que abandonam o Evangelho e nunca mais querem voltar. Nós podemos usar um exemplo para isso, para descrever isso, a questão de Pedro e Judas. Judas traiu Jesus, entregou Jesus, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Ele se arrependeu, mas procurou os homens da lei, os doutores da lei, Caifás, que era o sumo sacerdote, e os demais sacerdotes, querendo devolver ali as 30 moedas de prata, se arrependido por ter traído Jesus. Mas a resposta dos homens foi dura para ele, porque ele sabia que já era tarde demais, e com isso, de vez de procurar Jesus e se arrepender aos pés de Jesus, Judas pegou uma corda e foi se enforcar. Isso foi notório em Jerusalém, porque ele pegou a corda, se pendurou, a corda arrebentou junto com a galha, e ele caiu num grande precipício, e suas entranhas foi vista. Isso foi notório. E com aquelas 30 moedas compraram um campo, que se chama Campo de Sangue, para ser enterrados os estrangeiros. E até hoje está registrado isso na história de Israel. A história desse campo, que se tornou um cemitério para pessoas estrangeiras. Nós vemos o caso de Pedro. Pedro negou Jesus por 3 vezes, é bem verdade. Mas nós vemos no Evangelho segundo São João, nos últimos capítulos do Evangelho do profeta João, nós vemos ali uma reconciliação. Nós vimos ali Pedro sendo reconciliado pelo próprio Jesus. Porque assim como ele negou Jesus 3 vezes, Jesus fez com que ele dissesse com a sua própria boca que ele amava a Jesus. Nós vemos que a reconciliação de Deus, o plano da salvação de Deus para nós é esse. É que a gente se arrependa das nossas falhas, dos nossos erros. Que a gente possa buscar mais o Senhor com sinceridade e com verdade. E tendo cuidado principalmente
com esse abandono da fé, com essa apostasia que nos últimos dias é necessário que aconteça, porque a palavra de Deus diz que virá a apostasia, o homem do pecado, o homem da perdição, que é o anticristo, se levantará, e quando isso acontecer, é porque já está perto a nossa redenção, está perto a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar você neste dia, por intermédio desse canal, e você possa também ajudar esse canal dando seu link, compartilhando com sua família e se inscrevendo. Fazendo assim, ajudarás a divulgar a palavra de Deus e a obra de Deus será feita através de você, porque você vai ser um instrumento usado por Deus na divulgação desse canal. Fique na paz e que Deus abençoe a todos.